Olá, boa tarde. Então, eu vou fazer essa live hoje. Já tinha deixado avisado aqui. Vou falar um pouquinho. Então, na verdade, não fiz a live de domingo, porque não consegui fazer. E hoje vou fazer essa live para falar um pouquinho daquele post sobre os destruidores de intestino, né? Que o pessoal ficou perguntando bastante, enfim, teve bastante dúvida. E eu fiz aquele post em função de que eu já tinha visto um post daqueles e muitas pessoas não sabem, né? Mas a gente tem muita evidência científica sobre os destruidores do intestino e a maioria daqueles que eu postei ali são substâncias pelas quais as pessoas não fazem ideia, não fazem nenhuma ideia, mas realmente fazem diferença quando a gente quer tratar e quando a gente quer pensar em tratar o intestino. Então, muitas vezes as pessoas comem comidas. Quem tá chegando agora, olá Antônio, tudo bem? Deixa eu só dar um oi aqui. Então, vou falar sobre os destruidores do intestino, que foi aquele post que eu fiz que eu ia falar na live de domingo e acabei não falando. Então, assim, eu postei os destruidores do intestino e aí postei sobre açúcar processado, uso de medicações antibióticos, alimentos GMO, óleos de sementes, então os óleos processados, o excesso de fibra, que eu acho que foi o que mais trouxe dúvida entre as pessoas, né? Porque as pessoas não entendem o que é excesso de fibra e principalmente elas não entendem que o excesso de fibra pode causar um quadro de desbiose. Então, o que a gente vê muito hoje são pacientes que têm dificuldade digestiva, principalmente com os carboidratos, principalmente com as fibras. Então, a gente falar um pouquinho sobre isso. Os adoçantes, então, hoje a gente tem já trabalhos que mostram, então, desbiose com o uso dos adoçantes, e não só os adoçantes que a gente considera ruins, né? Que a gente já sabe que já são, na verdade, hors concurso para a questão da destruição do intestino, como, por exemplo, o ciclamato, a sacarina, a sucralose, que o pessoal já sabe que são, e já é proibido em muitos lugares, mas a questão também dos adoçantes dos polióis, porque muita gente faz muito uso de poliol, como eritritol, como xilitol, enfim, e a gente não sabe o que realmente pode acontecer usando isso todos os dias, né? Oi, doutora, qualquer hora faz uma live sobre estamina. Bom, eu tenho muitas lives sobre estamina, eu tenho um curso sobre estamina que está disponível no Hotmart, na plataforma do Hotmart. Então, se você quiser um curso sobre estamina, no link da minha bio, tem o acesso ao curso da estamina. Lá você vai ter todo o material sobre estamina, então são quase 5 horas ou 6 horas de curso, mais a lista dos alimentos que eu fiz que são ricos em estamina, orientações para o paciente que quer ter uma alimentação com baixa estamina. Eu fiz um guia com oxalatos também, que às vezes também gera alguns sintomas para esses pacientes. Então, e eu tenho bastante conteúdo, não só aqui no Instagram, mas todo o conteúdo, a gente está tentando colocar todo o conteúdo do Instagram no YouTube. Então, se inscreve lá no meu canal, Doutora Gabi Streit, para que a gente consiga ver, então, esse conteúdo sobre intolerância histamínica. Então, se você tem dúvida em relação à histamina, por favor, acessa lá ou se inscreve no curso. Tá, gata? Pois então, tô gata hoje, né? Hoje tem que estar mais gata do que nunca, né? Tudo bom, Alessandro? Adorei o teu post, o teu stories hoje. Até comentei num dos grupos que eu faço parte sobre o trabalho do Helicobacter pylori e da asma. Os gastros piram, porque eles querem tirar Helicobacter de todo mundo. Bem bacana, né? Então, essa teoria da higiene é uma coisa que eu falo bastante. Acho que a gente tem que entender que essa questão de que as pessoas querem a todo custo fazer desparasitação, muitas vezes é um tiro que sai pela culatra, porque realmente a teoria da higiene ela é importante e a gente vai ver isso
a médio e longo prazo, principalmente com essas crianças que foram ceifadas na sua infância, principalmente nos 3 últimos anos, com essa pandemia e com tudo que a gente precisa na infância, né? Que é brincar, que é ter contato com a natureza, que é ter contato com a terra, que é ter contato com outras crianças, que é ter contato com os animais. Essas crianças foram ceifadas desse contato. E essa teoria da higiene vai acabar sendo mostrada daqui a uns anos por essa baixa estimulação do sistema imunológico que essas crianças tiveram. Escrevam o que eu estou dizendo. Enfim, a melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos é levar os seus filhos pra pracinha. É a melhor coisa. Deixar ele botar a mão na boca, deixar ele botar a mão no chão, deixar ele botar a mão onde ele quiser, né? E a pior coisa, tanto que eu coloquei ali, né? Os desinfetantes para as mãos, né? As pessoas utilizam muito, né? E não só a questão do álcool, a questão dos sabonetes, muitas vezes muitos sabonetes, as pessoas lavam as mãos com muita frequência, com muitos sabonetes com muito tóxicos, que a gente nem sabe o que é. E as pessoas não têm essa ideia de que a pele é um órgão de extrema absorção. A gente absorve muito pela pele. Então, ela é um órgão de detoxificação, mas ela também é um órgão de absorção. A gente tem uma superfície gigantesca de absorção. Tanto que hoje a gente utiliza muitos cremes, e que são, na verdade, suplementos e medicações, até isso. Metformina por creme, né, por Pentravan, é uma ótima forma. Se a pessoa tem intolerância gástrica à metformina, alguns pacientes têm. Então, é uma forma de absorção. Então, a pele, ela é uma excelente forma de absorção de qualquer medicação. E as pessoas não entendem isso, que muitos desinfetantes, que muitos antissépticos tópicos, eles interferem, né? Não só na microbiota da pele, a gente nem tá falando sobre isso, mas na questão da toxicidade. Então, a gente acaba absorvendo algumas substâncias que podem conter, não só nesses detergentes, mas também nesses antissépticos, e que realmente podem fazer mal e que podem piorar muito, porque tudo, querendo ou não, começa e termina no intestino. Então, eu coloquei ali os adoçantes, que era o que eu estava falando, o estresse, né? Então, cortisol é, na verdade, algo que precisa ser visto nos pacientes que têm desbiose, que têm síndrome do intestino irritável, que têm doença inflamatória intestinal, e nos pacientes que precisam melhorar a parte intestinal. Se você não vê o estresse desse paciente, eu vou falar um caso muito legal que aconteceu essa semana passada, que hoje é segunda, então foi semana passada. Hoje eu não atendi. Semana passada veio uma paciente, né, que eu tinha pedido os exames, e aí eu pedi uma curva de cortisol. E ela pegou e disse assim pra mim: mas a curva tá toda no limite, né? Tá toda dentro do limite. E aí eu falei assim, então vamos botar a curva nos pontos das curvas, né? Porque a gente, na verdade, não importa o limite do laboratório. Cada paciente é único, a gente precisa ver o contexto do paciente. Para isso que a gente pede a curva, né? Senão eu não pedia, eu pedia lá o cortisol sérico e... Enfim, saudações, né? E a gente colocou na curva, né? E aí eu comecei a explicar para ela. O cortisol, ele precisa fazer uma curva durante o dia. Então, a gente precisa acordar com o cortisol, valor X. A gente precisa, 30 minutos depois, que a gente chama isso de awake response, a gente tem que ter o dobro, 2x, do que a gente tinha meia hora antes, que foi no horário que a gente acordou. A gente abriu o olho, a gente coleta. 30 minutos depois, a gente tem o awake response, que mais ou menos vai ser o dobro do que a gente tinha. A gente precisa desse dobro. Depois, a gente coleta à tarde, a gente coleta à noite, e se esse paciente acorda de madrugada, se esse paciente tem despertar noturno, a gente coleta na madrugada. Para quê? Para ver a curva. Então a gente precisa ter o X quando a gente acorda, abrir o olho, coleta, 2x 30 minutos depois. À tarde a gente tem que ter um X divididos por 3, um X divididos por 4, até um X divididos por 5. Depois de noite a gente tem que ter um X divididos por 10, porque a gente tem que ter uma menor liberação de cortisol para que a melatonina também consiga trabalhar. A gente não consegue, a melatonina e o cortisol, eles não conseguem trabalhar juntos. Então, se a gente tem uma alta concentração de cortisol à noite, a gente vai ter o quê? Uma baixa produção de melatonina. Então, a gente não consegue trabalhar com esses dois hormônios ao mesmo tempo.
O corpo, ele é muito sábio. O cortisol é o hormônio do dia e a melatonina é o hormônio da noite. Então, se você tá com cortisol alto à noite, você não vai conseguir dormir, você não vai conseguir descansar. Vai ser muito difícil. Então, esse cortisol tem que estar muito, muito baixo à noite, em comparação com o da manhã, é claro. Então, cada paciente tem um valor. O meu valor pode ser 2 de manhã e pode ser 0,1 de noite. Outro paciente pode ter 10 de manhã e pode ter 1 de noite. Enfim, isso varia. Então, por isso que o médico tem que fazer essa interpretação. Por isso que o médico integrativo entende isso. E na madrugada, esse paciente não pode ter um valor mais alto que o da noite e muito menos mais alto que o da manhã. Porque senão ele está fazendo um pico, ele está fazendo uma curva disfuncional do cortisol e ele está realmente fazendo um pico no horário que ele não tem que fazer. Isso pode ser relacionado à comida? Pode ser relacionado à comida. Então, muita gente vai fazer pico antes. Por quê? Porque come merda de noite. Pode ser, mas também pode ser uma desregulação do eixo, uma disfunção intestinal. Esse paciente pode estar com algo crônico, então daqui a pouco. Essa paciente que eu tô falando, ela é uma paciente que ela trabalhou muito tempo de noite. Então, ela desregulou esse ritmo dela. Ela tem produção de cortisol, então ela não tem uma falência, uma fadiga adrenal, mas ela desregulou todo esse eixo dela. Então, pra gente regular de novo, demora. E demora um tempo. Mas é importante identificar isso para poder tratar. Se a gente não identifica, a gente não consegue tratar. Então, esse é o meu papel. O meu papel é esse, da gente identificar isso, da gente conseguir fazer com que essa paciente entenda e que a gente consiga tratar. Só que o tratamento não é dar corticoide, que é o que eu vejo. Eu vejo muita gente, eu recebo muita gente tomando corticoide. Isso é o fim dos tempos, na verdade, dar corticoide para um paciente que não precisa. Esse paciente precisa ou do adaptógeno ou do bone grounding, né? Então, esse paciente é um paciente que merece investir em um tapete ou em um lençol ou em uma fronha para grounding. Por quê? Porque isso aí realmente regula, melhora o ritmo de cortisol, melhora a curva de cortisol, melhora a liberação do cortisol. Ele precisa de um adaptógeno? Talvez precise, então a gente faz daqui a pouco. Vou falar coisas simples, não vou falar os adaptógenos que eu uso, mas coisas simples que eu acabo usando com os pacientes são os chás. Então, você pode usar um chá de alecrim de manhã, você pode usar um chá de ashwagandha de meio de tarde, você pode usar um chá de lavanda de noite, que são chás que realmente são chás adaptógenos e que podem regular o cortisol, caso esse paciente tenha. Então, se essa paciente tem mais à noite, a gente não tem por que fazer no Awake Response um adaptógeno. Se esse paciente tem mais de manhã, a gente não tem por que usar um adaptógeno no final da tarde. Então, essas coisas são importantes. Muitas vezes a gente identificar o que está acontecendo e começar a tratar devagarinho para que o paciente comece. Essa questão do cortisol é muito forte. Por quê? Porque existe o uso do corticoide. Claro que existe. Só que o uso do corticoide deve ser feito com indicação. E a maioria das pessoas usa sem indicação. O paciente tem disfunção, vamos dar um corticoide. Não é assim que funciona. Corticoide é muito sério. A utilização do corticoide é muito restrita. A maioria dos pacientes não tem indicação de usar corticoide. Bom, vamos lá. Entrou muita gente, parou o meu negócio aqui. Eu tô dando só um pouquinho. Just a second. Entrou muita gente. Vamos lá. Então, eu vou escrever aqui sobre o que é, porque já me perguntaram. Destruidores de intestino. Fui eu que fiz meu cabelo. E eu comecei a dormir de novo no aterramento. Então, olha só que legal, né? Ainda bem que quem é que falou? Eu não sei, Overwell. Eu comecei a dormir de novo no grounding. Que legal, Clidanor, obrigada, viu? Muito bom, muito obrigada. Eu comecei a dormir de novo no grounding. Então, eu consegui arrumar um fio terra aqui, que eu tava atrapalhada com essa questão do fio terra. E eu consegui voltar, então, fazer grounding.
Eu vou contar o que aconteceu essa noite, que foi uma das primeiras noites, foi a segunda noite, eu acho, que eu dormi no grounding. Eu sonhei a noite inteira. E eu sonhei até com coisas que eu precisava aprender. Eu sonhei com palavras. Porque como eu tô lendo muito inglês, eu estudo muito e eu sonhei com palavras que eu precisava aprender. E eu sonhei que alguém me dizia que eu tinha que me preparar. Então ele dizia set up, set up. Então assim, para vocês terem ideia do que é o grounding. O grounding é um processo, na verdade, que é muito importante. Não só para detoxificação, não só para regulação do cortisol, não só para melhora de pele, cabelo e unha, não só para a questão da dificuldade energética que a gente tem. A gente tem uma dificuldade energética muito grande, a gente vive perdendo elétrons, né? Então a gente perde elétrons pro computador, perde elétrons pro celular, perde elétrons para tudo. Quando a gente come uma comida que não nos faz bem, a gente está perdendo elétrons. A gente veste roupa, a gente perde elétrons, a gente perde elétrons. A comida é uma forma de nos dar elétrons. E a gente acaba perdendo elétrons durante o dia. Então o grounding, o aterramento, ele é uma forma da gente recuperar esses elétrons e manter o nosso equilíbrio energético. Então assim, o link é ICBIL, né? IBC, eu não sei aqui. E tá lá nos meus stories. IBCBIL. Eu acho que é isso aqui, tá? Que é do Danilo. Então, assim, quem quiser o contato, manda uma mensagem para minha secretária, para a Sabrina, que a Sabrina passa o contato direto do Danilo, que é o engenheiro elétrico que faz isso. E isso vale muito a pena. Se eu tivesse que dizer assim, ó, façam só uma coisa na vida de vocês, é o grounding. É maravilhoso, vale muito a pena. Red Light Therapy também, mas façam o grounding. Então, assim, que a gente tava falando do álcool, então do fluoreto, que é uma coisa muito importante, as pessoas não têm ideia da importância que é não escovar os dentes com pasta de dente com flúor. A quantidade de flúor que se coloca não só na pasta de dente, mas também na água, porque a água toda é fluoretada. Também na relação que a gente tem quando a gente vai no dentista. Então, muitas vezes, ali alguém colocou num dos meus posts, né? Alguém colocou assim, acho que foi uma dentista até. Ela colocou assim, eu aplico flúor em todo mundo e isso que diminuiu o número de cáries, enfim. Me deu vontade de só escrever, né? Eu não escrevi porque, enfim, eu ainda sou um pouco educada. Mas me deu vontade de dizer assim, sabe de nada inocente, né? Porque, na verdade, o que acontece? O que faz com que a gente tenha cárie ou o que faz com que a gente tenha qualquer processo dentário é a união de dois fatores. O primeiro, do excesso de açúcar. Então, isso sim modifica muito o pH da boca. E a gente, com esse processo de modificação, a gente tem essa tendência a ter mais cárie. Então, e outra coisa é comer muito frequente. Então, assim, é muito melhor você comer 2, 3 vezes por dia do que você comer toda hora, porque você toda hora tá modificando o pH da boca. E o açúcar, ele modifica com mais intensidade, vamos dizer assim. Tanto que a gente viu? A gente viu um retorno durante a pandemia das cáries. Por quê? Porque muita gente ficou em home office, muita gente ficou beliscando o tempo inteiro, comendo o tempo inteiro. E isso faz com que a gente tenha mais cárie, porque a pessoa não vai lá limpar os dentes, né? Ela come, daqui a pouco ela vai comer daqui a 1 hora, 2, ou fica beliscando. Eu tenho um colega aqui nos Estados Unidos, que é muito... Eu vou contar essa história. Ainda bem que eu vou contar em português, porque ele não vai entender. Eu tenho um colega aqui nos Estados Unidos, que ele trabalha comigo, e ele tem doença de Crohn. Grave. Ele faz uso de imunossupressor, enfim, uma pessoa super bacana. E aí, eu fico observando ele quando ele tá trabalhando, né? Porque ele fica trabalhando perto de mim e eu fico observando. Então, assim, ele faz só uma refeição por dia, só que ele toma café com leite o dia inteiro. Das 7 da manhã às 7 da noite, quando ele vai comer. Ele toma café. Então ele toma expresso, ele faz Starbucks, tipo isso aqui, tá? Esse aqui é o pequeno, né? O Starbucks, vocês sabem que tem 3 tamanhos, né? Então tem um mega grande, um meio grande e um menor, né? Então esse aqui é o small one, é um menorzinho deles. Mas ele toma o grande, o mega grande, o grandão, e ele passa o dia inteiro tomando. Então quando acaba, ele vai lá e pega outro. Então é café com leite.
e com calda, tipo é frappuccino, não sei como é que chama lá, deve ser um nome lá desses, né? Que é um açúcar com o café e o leite. O que que isso significa? Você para pensar. Se você usa açúcar, se você usa adoçante, se você usa leite no seu café, no seu chá, o que for, você está ingerindo não só calorias, porque isso são calorias, você está estimulando o seu sistema imunológico, você está por esses alimentos inflamatórios, e você ainda, além disso, você está estimulando o seu intestino. O intestino, ele tem uma coisa que se chama complexo motor migratório, que é uma coisa que as pessoas não entendem, mas ele é super importante para a funcionalidade intestinal. Tem muito trabalho sobre o complexo motor migratório e a importância dele não só nas doenças inflamatórias intestinais, mas na doença na síndrome do intestino irritável e também na digestão, na constipação, enfim. Tudo isso é muito importante que o complexo motor migratório esteja preservado e funcionante. Só que tem uma curiosidade do complexo motor migratório que ele só funciona se a gente estiver em jejum por no mínimo 4 horas. Então, quando você está tomando um café com leite doce durante o dia inteiro, você não está deixando o seu complexo motor migratório trabalhar. Você não está deixando a funcionalidade dele plena. Então isso prejudica demais o seu intestino, prejudica demais a sua digestão, prejudica demais o funcionamento de um órgão fundamental que é o intestino. Então o que é importante a gente entender? Que toda vez que você usa um adoçante, toda vez que você usa um leite, toda vez que você coloca um café com leite, mesmo que seja um pingado, toda vez que você coloca um açúcar, toda vez que você coloca algo que não é água no seu intestino, e a água não interfere no complexo motor migratório. Isso é muito interessante. Então, se você está tomando um chá que não tem açúcar nem adoçante, ok. Se você está tomando água, ok. Se você está tomando um café, ok. Mas, por isso que dizem que jejum não é quebrado com uso de café sem açúcar, com uso de chá sem açúcar e com água. Porque ele mantém a atividade da coisa mais importante que a gente tem, que é o complexo motor migratório. E o complexo motor migratório, ele está dentro de um complexo mientérico. Então, o nosso intestino, ele é energético também. Então, por que eu falei sobre isso? Por que eu falei sobre grounding? Porque é muito importante que a gente mantenha. Muitas pessoas têm dificuldade intestinal porque não tem equilíbrio energético no intestino. O nosso coração só funciona porque tem uma corrente elétrica. A gente tem um exame que se chama eletrocardiograma. O nosso cérebro, ele só funciona porque tem uma corrente elétrica. A gente tem um exame que se chama eletroencefalograma. E o intestino tem o complexo motor migratório, que faz parte de um complexo mientérico. Então, se você não equilibrar a sua energia do seu corpo, a sua corrente elétrica, se os médicos não acreditam nisso, porque é engraçado que um médico, um cardiologista, ele pede um eletrocardiograma, mas ele não acredita que um celular no bolso de um paciente possa fazer alteração de condutividade elétrica. A mesma coisa no celular, um fone de ouvido. Você tem uma corrente elétrica passando no seu cérebro e você não acredita que o celular que você coloca na sua cabeça, que o fone de ouvido sem fio que você coloca na sua cabeça, não interfira no seu cérebro. A mesma coisa o intestino. Ou você acha que você colocar o celular, você colocar um dispositivo, qualquer coisa que você coloca na barriga, também desregula o seu intestino. Então é muito importante que as pessoas percebam e entendam isso, que quando elas comem todo o tempo, quando elas não dão essa pausa, não dão esse descanso para o intestino, e isso prejudica a motricidade intestinal. Ah, eu sou constipada, não sei por quê. Bom, pode ser excesso de fibra, claro que pode. Se você não está digerindo bem fibra, a fibra vai entupir, é que nem um cano, eu falo isso há muito tempo. Pensa no cano da calha da sua casa. Se você tem um cano na calha e você tem um abacateiro lá na sua casa e começa a ventar, sai um monte de folha daquela árvore e cai tudo dentro da sua calha, o que vai acontecer? Vai começar a não conseguir dar vazão para a água que está saindo ali se começar a chover. É a mesma coisa no intestino.
O intestino, ele tem uma passagem. Se você tiver excesso de fibra e não conseguir digerir essa fibra, você não vai conseguir fazer cocô, vai impactar o cocô. Então é muito importante, e muitas vezes isso também é em função de que você tem uma dificuldade no complexo motor migratório. Então é um somatório de coisas. Não é só o excesso de fibra, não é só a falta de fibra, não é só o excesso de água, não é só o uso do adoçante, não é só o complexo motor migratório, não é só a toxicidade alimentar. Muitas vezes a pessoa só come lixo. Isso é irritativo. O intestino não quer nada. A gente não está preparado para comer comida com conservante, com adoçante, com estabilizante, com corante. A gente não está preparado, pessoal. Isso não tem na natureza. A gente não está preparado para comer comida com conservante, com preservativos, que a gente chama aqui nos Estados Unidos de preservativos, com corante, com conservante, com emulsificante, com adoçante. A gente não está preparado. Isso não é da natureza humana. Vocês acham que isso vai fazer bem pro intestino? Não vai! Parem de achar, parem de... Ah, mas eu só vou comer isso. Gata, é por tua conta e risco, mas a gente não tá preparado. A nossa ancestralidade não é essa. O que tem em comer de 2 em 2 horas. Essa live vai ficar salva, vou botar lá no YouTube, e aí você vai olhar de novo. Por que eu falei que não dá pra comer de 2 em 2 horas? Tá bem? Bom, então assim, fora o glúten, que eu não vou mais comentar. Então assim, o glúten que hoje a gente sabe, então assim, não sou eu que tô dizendo, tá, pessoal? Eu não tenho nenhuma pretensão de ser, enfim, descobridora de nada. Eu sou só uma pesquisadora, eu só replico informação. Então a gente sabe que desde 2010, desde 2009, com a descrição em 2010, estava comparando o caso do diabético. Nem o diabético precisa comer de 2 em 2 horas. Nenhuma pessoa precisa comer de 2 em 2 horas. O diabético ele precisa comer de 2 em 2 horas porque ele tem uma altíssima insulina. E aí ele precisa comer para equilibrar aquela insulina. Mas nenhuma pessoa precisa comer de 2 em 2 horas. Pelo contrário, o diabético ainda tem que comer muito menos do que os outros, porque ele precisa, na verdade, reverter esse diabetes. Bom, então a gente já sabe desde 2009 que o glúten, realmente a gliadina, então o glúten ele é formado basicamente por 2 grandes proporções de 2 proteínas, que é a gliadina e a glutenina. Então a gente sabe que o glúten, ele faz, a gliadina principalmente, expressar uma proteína no intestino que se chama zonulina. A gente consegue medir zonulina nas fezes, não é o melhor método, mas a gente consegue sim medir, e a gente pode medir isso nas fezes. A gente pode medir a quantidade de LPS nas fezes, a gente tem vários métodos para medir barreira intestinal. Então, é interessante saber que quando a gente tem contato, independente da quantidade de glúten, independente, você pode comer 1 quilo de pão e você pode comer meia bolacha. Sempre a gliadina estimula o intestino a produzir essa proteína que se chama zonulina, que é responsável pela separação das células intestinais e aumento da permeabilidade no intestino. Isso significa o quê? Intestino doente. Por que a gente fala contra o glúten? É porque a gente é chato, porque a gente é médico chato. Tem um monte de gente que coloca ali, né? Ah, olha o que essa médica tá falando, olha que absurdo que essa mulher tá falando. Eu já recebi centenas de mensagens como essa. Amor, o que eu falo é pro teu bem. Tu quer fazer? Tu faz. Se tu não quer, um beijo, eu te desejo tudo de bom na tua vida. Cada um sabe o que é melhor pra si. Eu tô aqui pra passar informação. Tem muito médico que não acredita, que não lê, que não tá afim, entendeu? Porque dá trabalho. Dá muito trabalho a gente ter resiliência de parar, de pensar diferente, de fazer diferente. Por quê? Porque o que eu vejo é o quê? É cada vez gente mais doente, cada vez receitando mais remédio, e quando não ajuda nada, não adianta nada, não muda nada na vida do paciente, o que ele faz? Ah, pois é, não tem mais nada que fazer, felicidades pra ti. Essa semana passada eu também atendi um menino, vou contar essa história pra vocês que foi bem legal. Bem legal, vai ser melhor ainda. Então eu atendi um menino super jovem, um menino, uma graça, um queridão. Veio porque ele tem, na verdade, um quadro da tireoide, que ele não tá entendendo muito bem,
mas ele tem muitos sintomas, ele tem muito cansaço, ele tem rigidez muscular, ele tem dificuldade em aprender na faculdade, ele tá terminando a faculdade, um guri show, guri super inteligente. Enfim, e aí o que aconteceu? Ele veio na consulta, eu pedi um monte de exames, ele não tinha exames, eu pedi um monte de exames pra ele e passei alguns suplementos, enfim, eu passo suplementos na primeira consulta, independentes pela história do paciente, passei algumas coisas que ele tinha, pelos sintomas eu passei algumas coisas e pedi os exames. E aí ele voltou e ele disse assim, olha doutora, eu não melhorei quase nada, eu continuo com os mesmos sintomas. E aí eu falei, não, tudo bem. Eu não sou Deus, né, pessoal? Eu sou a doutora Gabriela. E eu vou descobrindo. Se o paciente tem boa vontade, se o paciente quer, se o paciente se propõe a fazer isso, a gente descobre. Hoje a gente descobre tudo que o paciente tem. Se ele tiver boa vontade, e principalmente se ele tiver dinheiro para fazer os exames certos, a gente descobre o que o paciente tem. Bom, isso é... Ele não tem muito dinheiro, mas ele tá fazendo um monte de esforço para fazer os exames, e ele fez os exames e a gente descobriu. Eu vou até olhar o caso dele aqui para não mentir, né? Bom, então assim, o que esse paciente tinha? Esse paciente tinha um alumínio de 50, eu postei. Então, eu não passei nada para detox, porque eu nem sabia que esse menino tinha um alumínio de 50. Fora outros metais que a gente não sabe, porque eu peço só os básicos. Mineralograma é um exame que é mais caro, enfim, é mais difícil. Mas como ele estava com alumínio de 50, eu prefiro tratar esse alumínio agora e a gente vê como é que ele fica dos sintomas daqui a pouco. Então assim, alumínio de 50, um TSH que realmente estava alterado, né? Esse paciente já tinha um TSH alterado. A insulina dele, olha só, presta atenção. Ele tinha uma insulina de jejum de 6. E aí na curva insulinêmica, ele tem 105 em 60 minutos. Ele tem um grau de resistência insulínica violentíssimo. Isso pode ser pela intoxicação pelo alumínio? Pode ser. Mas isso pode ser por outros motivos. Ele tem uma estamina, aí a gente foi para os exames de fezes, tá? Sérico ele tem estamina total, ele tem monocitose. Então esse paciente tem algo estaminérgico muito, muito forte. E aí quando a gente vai pegar o coprológico dele, olha como as coisas se fecham. Ele tem fibra muscular indigerida. Ele tem fibra vegetal indigerida. Ele tem aumento de ácido orgânico, aumento de zonulina, aumento de estamina. Ele tinha 20 mil de estamina nas fezes. IgA super baixa, melatonina super baixa e sais biliares diminuídos. Então a detoxificação dele estava toda prejudicada. Além disso, o sistema imunológico dele estava muito doente. E além de tudo isso, ele tem uma dificuldade digestiva muito grande. Então o que eu fiz? O mais importante é retirar. Quando a gente retira, a gente começa a tratar esse paciente. Ele já tinha uma dieta boa, ele não tinha uma dieta tão ruim. Só que a dificuldade digestiva dele era tanto que ele provoca um quadro de desbiose. Quando a gente tem fibra muscular sobrando, quando a gente tem fibra vegetal sobrando, quando a gente tem gordura sobrando, quando a gente tem amido sobrando, a gente faz um quadro de desbiose. É isso que as pessoas não entendem. Por isso que elas não entendem que o coprológico é tão importante. Por que eu peço coprológico para todo mundo? Porque é importante, pessoal. Não tem como você se tratar se você não tiver um exame de funcionalidade intestinal. Não tem. Você vai continuar com um quadro desbiótico, você vai continuar com a sua microbiota doente, você vai continuar produzindo toxinas pro seu corpo, você vai. Não tem. Ponto. Não tem. Hoje não tem. Acabou. Microbiota é tudo. Quem não sabe de microbiota, que não entende microbiota, não é o exame da microbiota. Porque não importa as bactérias, a gente não sabe nada sobre as bactérias. Importa é o que tá no seu intestino. Então assim, ó, olha que legal. Então o que eu fiz com esse paciente? A gente tratou a tireoide, a gente tratou a digestão e a gente tratou a detoxificação dele. Vamos ver como é que ele fica. Mas eu não tinha tratado nada disso. Por quê? Porque eu não sabia. Como é que eu vou saber que o paciente tinha 50 de alumínio? Por isso que ele não melhorou. Mas ao passo que eu atendi, por exemplo, uma menina, também semana passada, que semana passada eu atendi tudo. Eu tava super atrasada e aí eu atendi muita gente, tá? Semana passada eu atendi uma menina com endometriose, que quer engravidar. E aí, 20 anos de endometriose, 3 meses, tá? 3 meses. Eu fiz uma fórmula lá pra ela, porque
Ela veio com um monte de exames, ela veio com um monte de queixas, ela veio com um monte de coisa. E aí, o que aconteceu? Eu fiz uma fórmula, inspiração divina, como eu tenho uma paciente também semana passada que me disse isso. Ela disse assim pra mim, tu é bruxa, né? E eu falei, olha, eu não sou bruxa, eu sou médica. E ela disse, mas tu me falou tudo que eu precisava ouvir. Eu falei, meu amor, é porque é inspiração divina, Deus tá sempre comigo. Um bom mentor, um bom espírito tá sempre comigo. Bom, moral da história, essa menina com endometriose, que é uma das coisas que eu gosto de tratar, né? Me disse assim na consulta. Eu tô há 20 anos com endometriose. Quero engravidar. Ela tem 40 e alguma coisa. Desde quando eu comecei a tomar os teus suplementos, eu não tive mais dor, eu não tive mais sangramento fora do período menstrual. Eu me sinto outra pessoa. E os exames dela nem eram tão ruins, né? Depois vieram os exames dela. Deixa eu ver aqui. Ela tinha algumas alteraçõezinhas, assim, e tal. Ela tem uma curva de cortisol péssima, na verdade, né? Então, e ela é super estressada, e aí ela precisou fazer uma constelação, e aí ela melhorou horrores, porque a constelação foi salvadora pra ela. Então, assim, uma paciente com uma curva de cortisol horrorosa, na verdade. Ela tem... ela acorda com nada de cortisol, e ela faz um awake response bom, mas do nada, do zero, ela vai pra tipo 0 vezes 2, né? Então ela vai pra um pouquinho de cortisol. E aí de tarde, ela vai pra 20 vezes o cortisol que ela deveria ter de manhã, que ela tem de manhã, na verdade. Então, assim, é uma paciente muito ruim do ponto de vista de cortisol. Mas, enfim, para vocês entenderem que nem sempre os exames estão muito alterados, às vezes são coisas pontuais, às vezes são coisas que a gente precisa abordar, que a gente precisa mexer, mas assim... Muitas vezes dá certo, a maioria das vezes dá certo, tipo, de 10 pacientes, 8 voltam muito melhores e 2 não voltam muito melhores, porque os exames vão determinar isso. Essa é a medicina integrativa, é a gente entender esse contexto. Mas um coprológico, 100% das vezes, é fundamental. Não dá para tratar um paciente independente do que ele tem. Doença arterial coronariana, hipertensão, síndrome metabólica, doença autoimune, câncer... qualquer doença, Alzheimer, enxaqueca, endometriose, qualquer uma, não dá para tratar sem coprológico. Não dá. Então assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho... Pessoal, junta. É prioridade. Cada um tem a sua prioridade. Você tem prioridade na sua vida, coloca como prioridade a sua saúde. É o propósito. Tá bem? Então faça isso. Carol, me manda mensagem como é que tu tá, já que tu entrou agora, porque eu ia te mandar mensagem semana passada, não me esqueci. Me manda mensagem como é que tu tá depois da desparasitação, tá? Desculpa, Carol, espero que tu estejas aqui. A maioria dos gastos nem sabe interpretar e aí nem solicito, mas é óbvio, querida, óbvio. Não precisa me falar. Bom, acho que era isso. Hoje é meu aniversário, vou cantar os parabéns daqui a pouco com a minha família online. Acho que era isso, eu queria fazer uma live sobre isso, sobre esses destruidores do intestino. Os laticínios eu já cansei de falar, né, sobre o leite, toda a questão inflamatória. Então eu falei sobre o desinfetante, falei do álcool, nem preciso falar do álcool, né, pessoal? A gente sabe, né, álcool é tóxico para todas as células, inclusive para os intestinos. Flúor eu falei, o estresse eu falei, os adoçantes eu falei, excesso de fibras eu falei, óleos vegetais processados. Para terminar, vamos falar sobre isso, né, que eu acho importante, né? Muita gente não tem essa ideia. Que legal! Esse exame é feito só particular. Os bons exames, Ana, são feitos só particulares, tá? Os bons coprológicos são feitos só particulares. Antes eu pedia, tá? Vou te falar que assim, uns 4 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com coprológico, eu pedia coprológico, tá? Coprológico funcional, com exame com estudo de digestibilidade, eu escrevi assim, bem bonitinho. Quem é meu paciente bem antigo sabe que eu já pedi assim, tá? E aí, assim, vinham os exames que dava vontade de chorar. Feitos que nem a cara da pessoa, tá? Então, assim, eu parei de trabalhar com esse tipo de exame. Então, hoje a gente tem exames bem bons, tá? Que custam, se eu disser que não custa, eu vou mentir, porque custam dinheiro. Eu não conheço nada no planeta, tá? Que seja muito bom e que não custe dinheiro. Tirando o sol e Deus, eu não conheço mais nada. Então, assim, tudo tem um custo. Tudo.
Então, assim, não tenho, porque não sei o quê, papapá, porque a tua consulta é cara, papapá. Amor, prioridade. Prioridade. Eu queria, que nem eu falei, né? Eu queria fazer exames de sensibilidade intestinal, né? De sensibilidade alimentar. Tinha uma época que eu tava louca pra fazer. E aí eu queria fazer o coprológico, eu queria fazer meu hormonal. Não conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. O que eu fiz? Fui fazer agora há pouco o exame de sensibilidade alimentar. Fiz o coprológico já há um tempo. Sei o que eu tenho, vou fazendo. Então é isso, entendeu? Eu vou fazendo. Porque eu fiz da minha filha, fiz do meu marido, fiz de todo mundo. Então eu vou fazendo do jeito que dá. Tá? Então, porque é muita gente lá em casa, então tem que fazer devagar. Mas é isso, eu vou fazendo. É particular, sim. Feliz aniversário, parabéns. Ai, olha só que legal. O coprológico tá me ajudando a identificar o problema que tem há mais de 15 anos. Vale muito a pena. Balneário Três Quedas. Balneário Três Quedas. Tem essa é minha paciente, né? Quem é essa minha paciente? Balneário Três Quedas. Eu tenho isso, um e-mail, eu acho. Balneário Três Quedas. Quem é Balneário Três Quedas? É uma paciente minha, eu acho. Não é a Nereide? Eu já gastei com o médico e nada adiantou. O seu custo-benefício vale muito. É a Nereide, não é? Balneário Três Quedas. Eu tenho esse nome na cabeça. Quem é? Ah, querida, que bom. Eu sabia. Eu falei, Balneário Três Quedas. Eu falei, mas eu já atendi uma pessoa do Balneário Três Quedas. Deve ser. E ela falando que fez o coprológico. Nereide, tu que fez o coprológico, pode. E é minha paciente, né? E ainda é paciente. Vale a pena ou não vale? Deixa aí pra nós, né? Pro pessoal saber, né? Querida, eu sabia, eu falei, mas quem é Balneário Três Quedas? Eu tava quebrando minha cabeça pra saber quem era meu Balneário Três Quedas, mas eu tinha, porque eu acho que o teu e-mail é Balneário Três Quedas, alguma coisa assim. Bom, isso aí. Então a Nereide pode falar aqui que a Nereide acabou, eu acho que faz pouco, né, Nereide? Acho que é. Acho que faz pouco. Não achei a Nereide aqui. Nas anotações, meus alfarrábios. Tá aqui, ó. Na página tava grudado. Nossa, 15 anos tentando, fui mais de 30 médicos. Muito bom, Nereide. E parou em mim, graças a Deus. Sim, a Nereide é uma paciente boa, né? A Nereide é uma paciente que tem... vou falar um pouquinho... Não vou falar de ti, Nereide. Mas a Nereide, ela tem algumas restrições alimentares e ela entendeu o processo. Então, a gente tá fazendo de acordo com o que ela realmente pode, com o que ela realmente gosta, com o que ela realmente quer. Tá bem. Então, vamos falar só dos óleos de sementes pra gente terminar. O que são óleos de sementes? Óleos de sementes são óleos processados. Então, são óleos vegetais processados. O que são óleos vegetais processados? Então, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, óleo de algodão. Todo esse óleo que tá em garrafa plástica, que tá lá no mercado, que tem um tempo de validade. Essas análises das fezes aqui em Portugal fazem muitas vezes. Eu não sei se fazem vezes, mas assim, eu posso pedir em Portugal, posso pedir nos Estados Unidos, posso pedir no Brasil. Eu tenho convênio com os 3 continentes, América do Norte, América do Sul e Europa. Então eu consigo pedir nesses 3 lugares tranquilamente. Então, se você mora em Portugal, a gente consegue fazer. Eu tenho vários pacientes que já fizeram coprológico em Portugal, porque a gente tem bons coprológicos em Portugal. Se você mora nos Estados Unidos, a mesma coisa. Eu consigo, como médica assistente aqui nos Estados Unidos, pedir todos os exames. Esses exames são particulares nos Estados Unidos, particulares no Brasil, particulares em Portugal, porque bons exames os convênios não pagam. Mas a gente consegue fazer nos Estados Unidos e a gente consegue fazer no Brasil. Então, isso é muito interessante, que as pessoas entendam isso, né? Que muitas vezes eles têm dificuldade de fazer. Eu moro nos Estados Unidos, não consigo fazer. Consegue, sim. E eu sou uma das médicas que talvez de língua portuguesa, né? Futuramente de língua inglesa, mas de língua portuguesa, eu acho que eu sou a única médica que mora nos Estados Unidos e que posso pedir exames de digestibilidade aqui nos Estados Unidos para pessoas que moram nos Estados Unidos de língua portuguesa.
Legal isso, né? Não tinha parado para pensar. Mas eu não conheço ninguém que fale sobre estudo de digestibilidade nos Estados Unidos em língua portuguesa. Eu só vejo eu. E quando eu falo para um americano sobre isso, ele fica encantado. Eu costumo falar para os americanos sobre o que eu faço e eles ficam encantados, porque não vem médicos falando sobre isso. Falando sobre exames de sensibilidade alimentar, falando sobre exames de funcionalidade intestinal, falando sobre exames de permeabilidade intestinal, aqui a gente tem. Então, assim, muito legal mesmo. E isso, olha que legal, né? Eu não tinha percebido isso, mas talvez eu seja a única pessoa aqui nos Estados Unidos de língua portuguesa que faço isso. Então, eu consigo pedir esses exames na Europa, eu consigo pedir esses exames nos Estados Unidos, eu consigo pedir esses exames no Brasil. Então, é interessante, vamos voltar só para terminar dos óleos das sementes. Óleos de sementes. Então, todos esses óleos processados de garrafa que ficam lá na prateleira do mercado durante muito tempo, que tem um prazo de validade longo, eles são óleos altamente oxidativos. Então, eles têm um grau de oxidação muito grande. Qualquer óleo em contato com a luz, ele pode oxidar. E você tem que pensar uma coisa. Você tem que pensar uma única coisa. As suas células, elas têm uma camada lipídica. A membrana celular, a membrana das suas células, é composta por gordura. O seu neurônio, a sua célula neuronal, tá? A Milene aqui, que trabalha com crianças que têm seletividade alimentar. Olha que importante isso. Não coloque para dentro do corpo uma gordura oxidada. Por quê? Porque o seu neurônio, a capa que reveste o seu neurônio, a capinha reveste o seu neurônio, que se chama bainha de mielina, ela se regenera, nada é eterno. Tipo, tu não nasce com a bainha de mielina e fica até o final da vida com a bainha de mielina. Isso se renova. As suas células se renovam, elas são produzidas novas células a todo tempo. O seu corpo está em extrema reconformidade, né? Então, o tempo todo a gente está fabricando novas células, o tempo todo o nosso corpo está fazendo com que células ruins sejam mortas, né, por processo de apoptose ou mortes celulares programadas de diferentes formas, e você está criando novas células, você está tendo novas células. Se você come um óleo oxidado, ele serve para formar essas novas células. Só que uma célula, uma membrana celular com óleo oxidado, com gordura oxidada na membrana, não vai funcionar bem. Um neurônio com gordura oxidada na bainha de mielina não vai funcionar bem. Então, óleo vegetal, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, óleo de algodão, óleo de qualquer óleo de garrafa que tá lá na parede do supermercado, lá na prateleira, é lixo. Lixo. Aqui nos Estados Unidos chama crisco. É lixo. É para acender fogo, para fazer churrasco. É lixo. Então, toda vez que você come fora, toda vez que você vai no restaurante, você sabe o que eles estão fazendo? Eles estão preparando com óleo vegetal processado. Se você come fora 5 vezes por semana, aí eu saio para jantar, eu almoço, não sei o que, papapá, você tá consumindo uma grande quantidade de óleo vegetal processado. Por isso que você tá cansado, por isso que você tá doente, por isso que você não tem boa memória, por isso que você não tem foco, por isso que você não consegue trabalhar. Ok? Ok? Todo óleo que é feito por processamento, por solvente, por colocar solvente para tirar o óleo daquela substância, do algodão, da soja, da canola, do milho, todo esse óleo é processado. E esse óleo faz muito mal. Óleos de prensa não fazem mal. Azeite de oliva, óleo de coco, óleo de abacate, eles são prensados, o processo é completamente diferente. Numa garrafa escura, de vidro, não é plástica, não é transparente. Pensem. Pensar custa R$0, $0, €0. Pensar, conhecimento liberta. O conhecimento que você tem, ninguém tira. Você pode perder tudo, mas o conhecimento ninguém vai tirar de você. Ninguém. Então pense, é de graça, é R$0 para pensar. Pare de olhar a merda de Big Brother, pare de olhar a porra de Carlinhos Maia, pare de olhar bullshit, bobagem na internet.
Vá olhar coisas produtivas, coisas saudáveis, coisas que realmente alegram o seu espírito, coisas que realmente alegram o seu ser, que mudam a sua energia, que lhe fazem se sentir melhor. Pare de olhar lixo. Pare de olhar na TV lixo. No YouTube lixo, no TikTok lixo, no Instagram lixo. Coisas tristes que lhe põem para baixo, que diminuem a sua energia vital, que diminuem a sua alegria de viver. Se nutra a seu corpo e o seu espírito com coisas boas. E isso é conhecimento. E esse conhecimento faz com que as pessoas se curem, melhorem a sua vida, tenham mais qualidade e principalmente lhe ajudem a passar por um processo de doença ou um sintoma que você tem há muito tempo e nem sabe o porquê. Exatamente. Comem lixo e depois falam, eu tenho TDAH, eu tenho brain fog, eu tenho um cansaço. A queixa que eu mais vou ser cansaço, né? Eu acordo cansado, não consigo dormir. Acho que o top 10, se for pegar 3 coisas que eu só ouço dos pacientes eu tô sempre cansada, eu não consigo dormir. Acho que eu tô cansada e não consigo dormir. São as coisas que eu mais ouço. Aí tu pergunta, atendi uma paciente também semana passada. A paciente, eu falei, olha, a paciente fez todos os exames. A paciente tirou, gabaritou, fez todos os exames, bonitinho, trouxe todos. Sensibilidade alimentar, coprológica, hormonal, blá, 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 fez tudo. Aí eu falei, bom, a gente vai fazer uma dieta de eliminação, tem que tirar o glúten, olha só, veio gliadina, veio ovo, veio clara do ovo, veio leite, olha só, iogurte, veio... E ela disse, eu preciso tirar mesmo? Se eu tirar, será que depois quando eu voltar a comer não vai dar um problema? E eu falei, meu amor, por que tu vai voltar a comer? Ah, porque vai ser difícil. É isso. E depois querem que o suplemento faça um milagre. Essa é a verdade. Exatamente isso. Clara, muito obrigada. Maravilhoso. Pessoal, eu quero... colite ulcerosa, alternativas de medicação tradicional existe todas. Retocolite ulcerativa. Mas quem já viu, quem me acompanha, quem sabe, quem já viu minhas lives sabe. Talvez os pacientes mais difíceis de tratar, de todos, paciente com câncer, paciente com doença autoimune, das mais variadas, enxaqueca, eczema, de todos. Talvez os mais difíceis são os pacientes com doença de Crohn com retocolite ulcerativa. Daqui, ó. É muito difícil. Mas tem, né? É o que mais se beneficia. A gente vai tratar diretamente o intestino. Mas são pacientes muito difíceis do ponto de vista psicológico. De entender. Essa é a minha experiência. Não sei se tem outros médicos integrativos aqui, enfim. Mas essa é a minha experiência. Pessoal, eu quero agradecer muito por vocês terem estado aqui. Foi super surpresa, porque ontem eu não fiz a live. Queria falar realmente sobre os destruidores de intestino, que eu tinha feito o post. Queria agradecer as centenas de mensagens que eu recebi no meu aniversário hoje. Essa live foi um presente, na verdade, que eu tô dando e um presente que eu tô ganhando, né? Mudança de hábito é imprescindível para qualquer doença. Tá aí a doutora Edna para não me deixar mentir, né? Se você pudesse dizer os principais alimentos para ingerir, quais seriam? Eu falo tudo isso, tipo, parece o Chaves, assim, né? Querida, para quem? Se eu tô falando do coprológico, se eu tô falando da digestão, se eu tô falando da importância da digestão, se eu tô falando da importância da gente saber o que cada pessoa consegue digerir, quais os alimentos para quem? É isso. Tá bem? Bom, então eu queria agradecer. Essa quinta, se não me engano, eu tenho uma live. Não sei se é uma live, não sei. A Milene, eu tenho alguma coisa com a Milene, que a gente vai falar com as crianças autistas e com os pais das crianças autistas. Então eu tô agora com esse interesse no autismo.
Parabéns pelo seu aniversário, muitas bênçãos, Gabi. Querida Beatriz, obrigada, viu? Linda, maravilhosa, parabéns, muitas felicidades, saúde e amor. Desejo tudo um resto de dia feliz. Obrigada pelos seus ensinamentos. Sim, aqui são 4 horas e 56 minutos o horário do Texas. Então eu tenho... Jaqueline, tirei glúten, leite, derivados e ganhei saúde. Muito bom, Jaqueline, parabéns. E não doeu nada, absolutamente nada. E poupou dinheiro. Bom, então eu quero agradecer. A gente faz a live no domingo, 10 da manhã, horário de Brasília, sem falta, tá? Então vou fazer a live. Eu deixo uma caixinha durante a semana pra gente ver o que a gente vai falar. E talvez eu tenha live com a Milene, vou confirmar. E a gente deixa aqui que ela tem um grupo de pais, enfim. Então se tiver alguma mãe, algum pai, algum cuidador de criança autista que quiser participar, como sou eu que dou a live, eu sempre deixo as pessoas participarem. Então a gente vai deixar aqui o linkzinho. E se você não segue, Fono.Milene, siga lá que ela ajuda bastante. Sobre seletividade alimentar. Tá bem? É isso. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Uma excelente semana. E até a próxima.